Gostaria de fazer algumas perguntas a respeito da alfabetização pós-pandemia para a senhora, pode ser? Pode ser. Então, qual é o seu nome? Fabiana. E qual é a ligação da sua profissão com as crianças em fase da alfabetização? Sou professora do terceiro ano, fundamental. E para você, quais são os maiores desafios e barreiras que são encontrados na alfabetização pós-pandemia? Alfabetizar essas crianças do terceiro ano, fundamental, que ainda não consolidaram a alfabetização. E para você, quais são as estratégias que são bem-vindas para diminuir o analfabetismo pós-pandemia? As estratégias são voltar, seriam elas, voltar ao conteúdo dos anos anteriores para consolidar o terceiro ano, o fundamental. Bom dia, tudo bem? Gostaria de fazer algumas perguntas a respeito da alfabetização pós-pandemia para a senhora, pode ser? Sim. Então, qual é a ligação da sua profissão com as crianças na fase da alfabetização? A nossa ligação é principalmente depois da pandemia, sendo que o nosso trabalho sempre é estar ajudando a professora na alfabetização, que às vezes a criança apresenta dificuldade no aprendizado, no comportamento, mas depois da pandemia, a maioria dos alunos ficaram fora da escola, então não fizeram a educação infantil, aí vieram com muitas dificuldades. E para você, qual é o maior desafio que são encontrados depois da alfabetização na pandemia? Eu volto a dizer que a gente precisa sempre, mas depois da pandemia seria ótimo termos aqui, pelo menos uma vez na semana, uma psicóloga e uma fono. Tá, e quais estratégias são bem-vindas para diminuir o analfabetismo após a pandemia? Na verdade, a supervisão fez um trabalho com as professoras de estar dando um reforço, pegando esses alunos com dificuldade e fazendo a parte. Mas é um pouco difícil, mas se conseguiu fazer. Lógico que nós chamamos os responsáveis, conversamos, precisaríamos dessa parceria, fazer na escola e fazer em casa. Então eles passaram por aquele processo, como eu já falei, da educação infantil, recortar, colar, mexer em massinha, para poder aproveitar todo esse empenho deles na coordenação motora, para depois passar o conteúdo mesmo, né, que é da alfabetização. Para eles escreverem o nome, conhecer o alfabeto, eles escrevem com a letrinha com caixa alta, depois pode entrar na cursiva, não é obrigatório. Tá bom, Deise, muito obrigada, viu?